Olá pessoal, você chegou então à segunda parte do vídeo sobre desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Se você não assistiu a primeira parte, assista para que você entenda o todo. A embriologia, assim como a anatomia, é um grande quebra-cabeças e se faltar uma pecinha você não entende o todo. Então vamos lá colocar essa primeira pecinha, que é o vídeo número 1 de desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. E também lembre-se que você está numa playlist que vai ficar super completa sobre o sistema nervoso. Então assista desde o primeiro vídeo até o final, que eu estou preparando para vocês. E essa playlist acho que nunca vai ter fim, porque é um assunto bastante extenso. Eu sou a professora Nayane Peixoto, você está aqui no meu canal e eu espero que eu possa te ajudar com bastante conteúdo relacionado às morfofuncionais e vamos para mais um vídeo. Bom, pessoal, então, chegando aqui no nosso conteúdo, nós vamos compreender agora como que acontece o desenvolvimento da medula espinal. Para que você compreenda, então, é importante que você tenha entendido no vídeo anterior dessa playlist que o tubo neural, ele vai dar origem ao encéfalo e à medula. Então, os 2/3 craniais, ou seja, rostrais desse tubo neural, vão se dilatar e vão dar origem ao encéfalo, tudo que você viu no vídeo anterior. E 1/3 final, 1/3 caudal desse tubo neural, agora vai se desenvolver e vai dar origem à medula espinal. Todo esse processo, ele envolve sinalização ali de fatores de crescimento. Então, diversas células ali estão desenvolvendo e liberando fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, muitas vezes, dependem de cofatores externos. E aqui, eu vou abrir um parêntese muito importante. A sinalização do desenvolvimento da medula, acredita-se que desde a neurogênese até a sua padronização, vai acontecer com um sinalizador de ácido retinóico, um cofator que vai ser a parte de um sinalizador, que é o ácido retinóico. Ácido retinóico, ele é a vitamina A, ou derivado da vitamina A. Mas o que é importante frisar aqui? Grávida não pode consumir ali, principalmente em doses altas, a vitamina A. O retinol, principalmente, que é um dos compostos utilizados em alguns cremes de pele, eles são responsáveis por causar diversas malformações. Então, a mulher não deve ali fazer nenhuma suplementação de nada durante a sua gestação que não seja ali recomendado pelo seu médico. E o ácido retinóico é um deles, principalmente. Então, o ácido retinóico, retinol, vitamina A, deve ser assim, utilizado com uma grande cautela e sempre ali com uma recomendação médica, mas evite, principalmente, suspenda o uso de cremes de pele, caso seja você gestante ou você saiba de alguém que seja gestante, peça para que isso aconteça. Então, fechando esse parêntese, voltando aqui, vamos compreender toda essa estrutura aqui. Você vai ver que é bem mais fácil do que você está imaginando e você vai ser muito capaz de entender isso aqui. Então, vamos lá. Na 6ª semana, ou seja ali, né, o tubo neural, ele se desenvolveu na 4ª, 5ª semana, na 6ª semana, eu já tenho aqui, mais ou menos nessa estrutura, a medula espinal. A medula espinal já tá com a formação aqui das raízes nervosas, que vão dar origem aos nervos, e ela já tá também com o zoneamento de células. Esse zoneamento ele é muito importante, porque você vai ver na anatomia do adulto, inclusive, é o próximo vídeo dessa playlist aqui, não deixe de assistir. Estou preparando, ele tá ficando bem bacana. E se você já estiver vendo esse vídeo aqui há um tempo, daqui a um tempo você já vai ter esse vídeo disponível para você. Então, o que nós vamos ter aqui? Esse zoneamento, ele é diferencial na formação dos nervos da medula. Então, você vai ver que a raiz sensitiva dos nervos, ela parte da parte dorsal da medula. E a raiz motora dos nervos parte da parte ventral, sai da parte ventral. Então, por isso que esse zoneamento de células, ele ocorre. Na verdade, o zoneamento faz com que isso ocorra. Então, vamos lá que você vai entender. Olhando toda essa estrutura aqui, essa estrutura, essas duas placas que se formam na região ventral, elas são chamadas de placa basal. Essa aqui, então, vai ser a região ventral ali da medula espinal. Então, é a região ventral do tubo neural ou da medula em formação. Já esta parte aqui, essas outras duas placas, são as placas dorsais, ou placas posteriores ali da medula espinal no adulto, né, em formação aqui nesse caso. Aqui nós temos o lúmen do tubo neural e entre as duas placas forma como se fosse uma estrutura chamada de sulco limitante. Já eu vou mostrar para vocês, inclusive numa foto de microscopia. Aqui nós vamos ter, nessa região da placa basal, se você observar, ela é mais escura aqui nessa representação, justamente porque ela é mais densa de células.
Quais são as células que estão aqui? São os neuroblastos motores. Os neuroblastos, eles são as células primordiais dos neurônios. Já eu vou mostrar quais são as células que se formam aqui, mas já acostume-se com essa nomenclatura. Então, o neuroblasto motor, ele vai ser ali a célula primordial dos neurônios motores que vão se diferenciar aqui. Nessa imagem da nona semana já não tem mais embrião, eu tenho um feto. Aqui nós vamos ter o feto, já iniciou o período fetal. O período embrionário termina na 8ª semana. Então, no período fetal, olha como já está isso aqui. E aqui eu já tenho o neurônio motor em si. O neurônio motor que já se modificou, né? Já teve ali a sua especialização, diferenciação celular em neurônio motor. Aqui eu vou ter essa grande quantidade desses neuroblastos motores. E já nessa região da placa alar, eu tenho uma densidade de células menores, justamente porque aqui eu vou ter a raiz sensitiva. E a raiz sensitiva, ela tem os corpos dos neurônios dentro do gânglio sensitivo. Se você olhar, ó, esse é o gânglio sensitivo que fica do lado de fora da medula espinal. Se ele está do lado de fora da medula espinal, ele faz parte do sistema nervoso periférico. E se você lembrar bem da aula anterior, você vai ver que o tubo neural, ele dá origem às estruturas do sistema nervoso central. Quem dá origem às estruturas do sistema nervoso periférico são as cristas neurais. Então, as cristas neurais vão originar aqui os corpos dos neurônios, que são sensitivos e que vão ter os axônios fazendo conexão aqui nessa região dorsal da medula. No adulto, ele vai se chamar de corno dorsal. É corno mesmo esses nomes. Nós temos os cornos dorsais e os cornos ventrais, ou posteriores e anteriores, né? Nesse caso é sinônimo. E aqui nos cornos dorsais, nós vamos ter os axônios desses neurônios que estão aqui. Essa é a raiz dessa região dorsal. Mas aqui também eu tenho corpos de outros neurônios que estão se conectando aqui e fazendo a integração da informação, mandando informação para cima, né, para o caso do encéfalo. Então, por isso que aqui também eu tenho corpos de neurônios, mas não os corpos dos neurônios das raízes nervosas. Diferente dessa raiz aqui ventral, que os corpos dos neurônios estão aqui. Então, se você observar essa diferenciação aqui que o suco limitante faz, é justamente pela povoação de célula, pela quantidade que gera uma densidade, que gera uma coloração diferente e que gera ali uma zona de função também diferente. Olha que bacana, o corpo humano é lindo. Então, vamos lá. Continuando aqui, voltando nessa minha imagem da 6ª semana, você vai observar que o lúmen ele está muito grande. Mas ele começa a diminuir e ele vira o canal central da medula. De que maneira que ele faz? De que maneira que isso ocorre? Você vai observar que existe aqui essa estrutura que é chamada de placa do teto. Na região da placa do teto, ela está toda povoada ali das células que estão se proliferando e dando origem a todas as células do tubo neural. São as células neuroepiteliais. São as células que vão ser as primordiais, digamos assim, na formação das outras células. Você já vai ver isso no slide que eu vou mostrar sobre a origem das células, da neurogênese. Mas olha só, então essas células, elas vão se proliferando cada vez mais, e isso vai crescendo essa medula do centro para a periferia, ou seja, ali da região profunda para a região superficial. E aqui também, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa diminuição desse lúmen, tanto pelo excesso de células que está sendo produzido aqui, tanto também pelo próprio crescimento em torno dele. E aí você vai observar que eu tenho esse suco agora bem pequenininho, chamado canal central, porque aqui já houve diversas modificações. Essas modificações também vão incluir a formação aqui da substância branca. Essa aqui é a substância branca. A substância cinzenta vai ser onde eu tenho os corpos dos neurônios, que são os cornos. Como que essa substância branca vai se formar? A substância branca da medula, ela tem essa coloração porque ela tem axônios desses neurônios e axônios que são mielinizados. Na medida que os neuroblastos formam aqui os neurônios, eles vão se modificando e vão dando origem aqui ao seu formato final, à especialização celular final. Isso inclui formar os seus axônios, que começam agora a formar toda essa massa branca aqui em torno dos cornos, né? Em torno dessa região aqui, que nessa imagem da 6ª semana chamam-se placas. Então, só para a gente recapitular e para que você compreenda, o que eu tenho nessa imagem? O lúmen do tubo neural, que vai dar origem ao canal central. Em torno dele, eu tenho a placa do teto e a placa do assoalho,
que vão dar origem aqui às células que estão migrando para a periferia e gerando esse zoneamento aqui, que vão ser as placas alares na região dorsal da medula em formação e as placas basais na região ventral da medula em formação. Certo? Essa é a imagem que eu observo aqui. Já na imagem da 9ª semana, eu já tenho os neuroblastos diferenciados, então eu já tenho toda essa estrutura aqui, chamada de substância branca, mas que nessa imagem ela é chamada de zona marginal. A zona marginal é a zona onde esse neurônio está se especializando, já vou mostrar para vocês na imagem seguinte. Mais outro detalhe muito importante dessas duas imagens é que a placa do teto, na medida que ela vai diminuindo, né, vai retraindo e mandando ali as células para a região externa a ela também vai formando aqui um sulco. O que é um sulco? É um aprofundamento, assim, é como se fosse uma linhazinha. Esse sulco, no adulto, lá na medula pronta, vai se chamar sulco mediano dorsal. Você sempre vai marcar a medula, a parte dorsal, por esse sulco, que é essa linha, que você já até inclusive viu esse termo na aula anterior, sulco, né? Não é uma novidade para você. E nessa parte ventral, a placa do assoalho, ela se aprofunda tanto que vai juntar aqui e vai formar uma fissura. A fissura ela é mais profunda do que sulco. O sulco é como se fosse uma linha. A fissura é como se fosse um retalho. É como se você pegasse assim a faca, você passa e deixa a região cortada. Aquilo ali é um sulco, mas se você tira um pedaço, aquela região já fica mais abaulada, mais separada. E essa separação ela já é chamada de fissura. Então o sulco pode evoluir a uma fissura ou não. Ele pode continuar apenas como sulco. Então a fissura mediana ventral. Esses são dois marcadores muito importantes da medula. Se você pegar uma medula ali numa peça anatômica, para você saber qual é a região dorsal e a ventral, você vai marcar pelo sulco, que é o sulco mediano dorsal ou posterior, e a fissura, que é a fissura mediana ventral. Mas nós teremos isso numa aula mais aprofundada de medula, que é a próxima aula dessa playlist. Estou preparando para vocês, tá ficando bem bacana, então não deixe de assistir. Então aqui nós vamos ter essa fissura mediana ventral. Agora, para a gente fixar, entenda que a placa alar, que são essas duas aqui superiores, vão dar origem aos nervos que serão sensitivos, ou seja, que trazem a mensagem do meio externo para o meio interno. Na verdade, da região periférica do corpo para a região central ali do sistema nervoso, né, que é o sistema nervoso central. A placa basal, que são essas duas dilatações aqui, que são ventrais, elas vão dar origem aos nervos motores, ou seja, de onde parte ali a informação que vai para a periferia do corpo. A placa do teto, que é essa estrutura aqui, vai dar origem ao epêndima, ou seja, o epêndima, ele é a estrutura celular que reveste todo ali o canal central da medula. Então, esse epêndima é essa região ali epitelioide que vai revestir todo o canal central da medula. E ele vai ser originado justamente desse grupo de células que fica na placa do teto. Já a placa do assoalho, ela retrai tanto que ela vai dar origem ao sulco mediano, que é essa fissura mediana ventral no adulto. Aqui eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica, bem bacana, dá para você visualizar. Então aqui, ó, veja a placa do teto, aqui eu tenho as placas alares, né, uma de cada lado, placa alar, e aqui eu tenho as placas basais. Toda essa estrutura aqui, ó, é a estrutura celular que está se proliferando e dando origem às células que vão para cada uma dessas regiões. Aqui, bem no centro, eu tenho o sulco limitante. Esse sulco limitante é quem está ali separando o zoneamento, dando origem à região dorsal, que vai ter aqui a raiz dorsal do nervo espinal, e aqui a origem ventral, que é onde nós vamos ter a raiz dos nervos motores. Bacana? Espero que você tenha compreendido. Bora seguir. Ah, mas um detalhe aqui importantíssimo. Veja, ó, o corpo da vértebra já está se formando aqui. Então, em torno da medula, eu vou ter o quê? A coluna vertebral. Então, a coluna vertebral se forma em torno do tubo neural. O tubo neural forma primeiro, mas a notocorda e toda essa... Os somitos paraxiais, que são corpos que ficam laterais ali, eles vão dar origem a toda a estrutura musculoesquelética dessa região do tronco. Então, aqui, né, em torno da notocorda já está se formando o corpo das vértebras e aqui, em torno de toda a medula, está formando todas as outras estruturas vertebrais. Agora,
Se nós fizermos um corte histológico e formos separar ali em regiões, separar e olhar apenas as células que são povoadas, que estão povoando ali esse tubo neural e que está dando origem à medula espinal, nós vamos ter ali as células em desenvolvimento e você vai compreender como é que essas células se desenvolvem. Assim como nós vimos esse processo lá no encéfalo. Se você não viu, mais uma vez, volte lá na aula de encéfalo. E esse processo de formação das células e diferenciação dessas células é chamado de histogênese neural. Então vamos para a histogênese. Observe aqui essa imagem, ela mostra o tubo neural e as cristas neurais. Aqui já tem até o suco limitante, né, já separando essa povoação de células. Se você fizer um recorte do tubo neural, logo após a sua formação, você vai visualizar isso aqui. O que é essa estrutura aqui? Nós vamos ter nessa região aqui, a região do mesênquima. Olha, essa região é a região do mesênquima, derivada ali do mesoderma, que está originando células que estão migrando e que estão originando outras estruturas desse embrião. Já essa região aqui, ela vai ser a membrana limitante interna, que é toda essa estrutura do tubo neural que vai se desenvolver. As células que estão aqui, elas são chamadas de células neuroepiteliais. Se você já estudou histologia, você vai ver que nós temos o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento ou glandular. E ele tem origem onde? Nos 3 folhetos germinativos. Mas a epiderme, que dá origem à nossa pele, ela tem origem na ectoderma, assim como o sistema nervoso. Então, a ectoderma está formando células neuroepiteliais para formar o tubo neural e outros tipos de células epiteliais que estão originando outros tecidos. Então, quando eu falo neuroepiteliais, são justamente essas células que estão derivadas lá da ectoderme, aquele folheto germinativo que fica na região superior do disco embrionário. Tá, mas voltando aqui, essas células neuroepiteliais, elas têm um formato aqui espesso, né? Colunar, é um formato de coluna, de cilindro, e ele é pseudoestratificado. O que significa? Significa que ele tem apenas uma camada, mas elas são de alturas diferentes. Só que elas não vão ficar paradinhas aqui. O que está acontecendo o tempo todo? Proliferação celular. Na medida que essas células vão se proliferando, aqui ele até mostra o núcleo, né, que está representando aqui uma divisão celular. Na medida em que ele vai se proliferando, essas células vão migrando, e elas vão sempre migrando do lúmen, do que reveste o lúmen, para a região do mesênquima. Então, é sempre o lúmen do tubo neural, onde eu tenho a camada proliferativa ali revestindo ele, e elas migrando na direção oposta. Então, quando elas migram na direção oposta, começa a formar essas zonas aqui também. Essas zonas, elas vão ser divididas em zona ventricular, que é justamente a zona que está em contato aqui com o lúmen do tubo neural e que vai ter contato depois com o canal central da medula, quando ela estiver formada. E é a região proliferativa. Observe, olha, ele está mostrando o núcleo se dividindo, né? Mostrando células sendo formadas. Ela vai fazer o quê? Ela vai dar origem a todas as células, aos neurônios e às macróglias dessa medula. Então, ela que está se proliferando e dando origem às células. As células que estão surgindo estão sendo empurradas nessa direção. Veja a setinha que eu estou fazendo aqui com o meu marca-texto. Então, essas células estão sendo empurradas para essa região. Então, essa região onde eu tenho as células que são novas, que acabaram de ser formadas e empurradas para cá, ela é chamada de zona intermediária ou manto. Nessa zona, o que eu tenho? Os neuroblastos, né? Que são os neurônios que acabaram de se formar e que vão se diferenciar em neurônios. E aí, a zona marginal vai ficar essa aqui, nessa região, onde esses neuroblastos já estão em diferenciação. Essa diferenciação vai formar a substância branca. Por quê? Porque a parte principal da diferenciação do neurônio é separar um corpo do seu axônio, que é o filamento longo do neurônio. É esse axônio que vai depois ser revestido por bainha de mielina e vai dar a característica branca da substância branca da medula. Por isso, nessa região, ela vai dar origem à substância branca à medida que todos esses axônios vão se mielinizando. Então, olha que lógico, você vai perceber que é bem lógico mesmo. Veja aqui na imagenzinha do tubo neural. Esse revestimento aqui que eu estou circundando, eu tenho as células que estão se proliferando. Elas estão dando origem aos neuroblastos, que são os neurônios, e também depois as macróglias, mas não preocupa porque primeiro forma-se os neurônios, depois as outras células, e a gente vai ver isso no próximo slide. Então, essas células estão se proliferando daqui, estão sendo empurradas
para a zona intermediária. Onde elas estão se proliferando? Zona ventricular. Ventricular justamente por quê? Porque o sistema ali de canais internos ao sistema nervoso chama sistema ventricular. Lembra que lá no encéfalo formam os ventrículos eles são contínuos com o canal central da medula, né? Por meio de aquedutos, de canais também. Então, por isso que é zona ventricular, é a zona que reveste a cavidade interna do sistema nervoso. E aí, esses neurônios sendo empurrados, agora eu tenho a povoação dos neurônios que se formaram, que são os neuroblastos. É a zona intermediária. Mas na medida que eles são mais empurrados, eles estão ficando mais velhos, mas eles estão entrando em diferenciação celular. E aí eu já tenho a formação da zona marginal, que é quando eles formam o axônio e as bainhas de mielinas vão formando na sequência. É bem lógico. Se você não tiver entendido, escreve aqui embaixo que eu quero te ajudar e eu quero responder essa dúvida para você. Então você entendeu que tudo isso aqui, né, perceba, são células em formação. Todo o tubo neural contém essas células aqui em formação, essas zonas, né, toda essa estrutura. E aí, lá dentro, como eu disse para vocês, nós vamos ter células todas provenientes da célula chamada de neuroepitelial, ou seja, o neuroepitélio. Então, o primeiro epitélio que forma aqui é o neuroepitélio, que é derivado lá da ectoderma. Essas células, então, elas são indiferenciadas. Por serem indiferenciadas, elas se proliferam e aí elas dão origem, primeiro, ao neuroblasto, que ele é apolar, ou seja, ele não tem nada em torno dele, é o neurônio, né, assim, sem nenhuma especialização, que é o que eu mostrei aqui para vocês. Tudo isso aqui é neuroblasto, tá vendo? Neuroblasto. Depois que se formam todos os neuroblastos, ou a maior parte dos neuroblastos, as células do neuroepitélio começam agora a formar os glioblastos. Os glioblastos, também chamado de espongioblastos, cada vez complica mais os nomes, mas pode chamar de glioblasto, que fica certo aí para você, não tem problema. Os glioblastos vão dar origem às células da glia. Os neurônios são as células funcionais do sistema nervoso, que leva a mensagem, traz a mensagem, interpreta a mensagem e comanda o funcionamento do corpo. Mas os glioblastos, o que eles fazem? Aliás, as células da glia, né, os gliócitos, as neuróglias, tudo é sinônimo, elas dão suporte para que esse neurônio funcione. Então, eu tenho uma povoação ali de células neuronais, que são muito importantes, é isso que gera o funcionamento do sistema nervoso, mas eu tenho uma povoação ainda maior. Acredita-se que seja 1 para 10. Um neurônio para 10 células da glia, dando suporte para esses neurônios. Olha que bacana. Então, primeiro, formam-se os neurônios, que precisam se diferenciar, fazer as suas conexões, chegar aos tecidos que também estão em formação. Depois eu tenho os glioblastos se formando aqui e dando suporte a esses neurônios. Olha que legal. E no final, o que restou aqui, o que restou dessas células, olha, voltando aqui, ó, da zona ventricular, o que não, ó, já formei todos os neurônios, já formei todas as neuróglias, o que restou dessas células vão dar origem ao epêndima, que são as células ependimárias, epiteliais, que vão revestir ali o canal central da medula e também é o mesmo grupo de células que revestem os ventrículos lá no encéfalo. Tá bom, então o neuroepitélio, que vem lá do neuroectoderma, né, da camada ectoderma, dá origem aos neuroblastos, que vão se diferenciar, dá origem aos glioblastos, que vão se diferenciar, e o epêndima. Os neuroblastos, primeiro eles são apolares, não tem polo nenhum, ela é redondinha. Depois, ele começa a formar o neuroblasto bipolar. O que é isso? Começa a formar um prolongamento para um lado, outro prolongamento para o outro, por isso que ele é bipolar. Depois, ele se diferencia um pouquinho mais e forma o neuroblasto unipolar, que começa a avançar aqui o crescimento, então, do axônio. E, por fim, forma-se o neurônio. A maior parte dos neurônios do nosso sistema nervoso, ele é multipolar, que é esse neurôniozinho bonitinho aqui que está se formando. Que é o quê? Ele tem um corpo celular no centro, ele tem vários dendritos em torno dele e ele tem um axônio longo. Só que lembre, eu disse a maioria. Alguns neurônios, eles têm outro formato. Então, aqui em torno, ao invés de formar um dendrito, ele forma outro prolongamento, ele não forma nenhum. Nós vamos ver isso também no próximo slide. Tá, voltando agora para o glioblasto. Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a se diferenciar agora e dependendo da célula que ele formar, ele vai ter funções diferentes. Então, a primeira diferenciação que nós vamos ter vai ser
um grupo de células que vai dar origem ao astroblasto e um outro grupo que vai dar origem ao oligodendroblasto. Fala bem rápido, oligodendroblasto. É um trava-língua, tá, gente? Mas vocês vão conseguir, não é difícil não. Aí, o astroblasto, ele vai formar essas células aqui que são chamadas de astrócitos. Aí eu tenho o astrócito protoplasmático e o astrócito fibroso. Isso aqui vão ser pequenas diferenciações que vão dar ali diferentes funções a eles. Mas basicamente, os astrócitos, eles têm função de quê? De trazer nutrição para o neurônio. O neurônio ele tem que preocupar em mandar mensagem. Quem faz tudo para ele ali são os seus grupos de funcionários, né? Que são as células da glia. E os astrócitos, eles se ligam ali aos vasos sanguíneos, pegam ali os nutrientes, passam para os neurônios. Muitos deles, não é em todas as sinapses, mas eles recaptam alguns neurotransmissores, eles auxiliam nas sinapses, então eles fazem diversas funções. É a célula mais importante, digamos assim, entre... Aliás, todas são muito importantes. Tem até, assim, uma certa cautela de falar isso para vocês, porque vocês podem entender que o sistema nervoso vive sem uma delas, e não vive, precisa de todas. Mas então ela é a mais povoada, é a que está em maior quantidade ali e que está cuidando mais do neurônio ali relacionado à sua nutrição, relacionado ali à estabilização das sinapses, a formação ali de tudo que ele precisa em torno dele, é o suporte dele. Já os oligodendroblastos vão dar origem ao oligodendrócito. O que é o oligodendrócito? É a célula que vai formar a bainha de mielina. Você já vai entender como é que ela forma, mas você pode ter visto isso no vídeo anterior. Então, o oligodendroblasto é a célula que vai dar origem à bainha de mielina. E aqui, por fim, nós temos o epêndima, que vai ficar ali em voltazinha ali do canal central, formando o epitélio ali desse canal central, o epitélio ali dos ventrículos, e que em determinadas regiões é chamado de plexo coroideo. Esse plexo coroideo é quem vai formar o líquor. Essas células, elas são responsáveis pela formação do líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebro-espinhal. E aí, faltou um grupo de neuróglias, ou seja, de células da glia. Se você já estudou o sistema nervoso, você está se perguntando, e as micróglias? Porque você falou do astrócito, você falou do oligodendrócito, você falou das ependimárias, e as micróglias? Como é que elas se formam? Olha que bacana. A micróglia, ela não é uma célula derivada do neuroepitélio. Ela é uma célula derivada lá do sistema fagocitário mononuclear. Que é isso, professor? Vamos lá. Lá na nossa linhagem da medula óssea, agora já não é mais medula espinal, é a medula óssea que está dentro dos nossos ossos, elas estão formando células sanguíneas e células de defesa e tudo mais. Ela está dando origem ao sangue. Nesse grupo de células, nós vamos ter as células que dão origem aos macrófagos, né? Por isso que chama sistema fagocitário mononuclear. É macrófago e também os monócitos. Essas células, elas vão migrar para os diferentes tecidos. E dependendo do tecido, o macrófago ele vai ter um nome diferente, porque ele tem uma especialização diferente. E aqui, o macrófago, ele vai dar origem à micróglia, que é a célula microglial. E o que essa célula faz? O mesmo que os macrófagos fazem em outros tecidos, fagocitam, ou seja, fagocitam, englobam ali partículas ruins, né, que devem ser eliminadas do sistema nervoso. E aí, essa célula, derivada lá dessa célula mesenquimal, que migrou lá para os ossos em formação, que deu origem à medula óssea, que formou essas células, elas só vão chegar aqui, esses macrófagos em formação, né, esses monócitos, digamos assim, ou as células mononucleares, né, fagocitárias mononucleares, elas só vão chegar aqui quando o sistema nervoso já está formado e começa agora a formar vasos sanguíneos em torno dele. Então, quando os vasos sanguíneos, lá no período fetal, adentram o sistema nervoso, eles trazem, então, as células provenientes ali desse sistema, que vai dar origem à micróglia, e aí a micróglia vai povoar aqui, junto com as outras células da glia, o sistema nervoso. Então, entenda isso, que a micróglia, ela é fagocitária. E ela fica na maior parte do tempo de boa dormindo, porque o sistema nervoso ele é muito protegido pelo líquor e pelas próprias meninges, pela barreira hematoencefálica. Então, tudo isso impede que células estranhas entrem ali. Mas se entrar, tem a micróglia. Se acontecer ali a morte de um neurônio, a micróglia cresce e começa ali a matar, a fagocitar tudo aquilo ali. Então, ela fica a maior parte do tempo de boa e é o que a gente espera, né? Que não tenha nenhuma invasão no nosso sistema nervoso central. Pessoal, e aí, como que vai se desenvolver, né, assim, a raiz nervosa, né, os nervos em si, né, como é que eles vão se desenvolver em torno da medula?
Voltando para aquela imagem ainda lá da sexta semana, lembra que eu tenho aqui, ó, a placa basal e aqui eu tenho a placa alar. A placa basal vai dar origem, então, ao corno ventral e a placa basal vai dar origem ao corno dorsal, ou cornos, né, que são dois, é bilateral. No corno dorsal, eu vou ter aqui axônios de neurônios que têm seus corpos aqui, nessa região. Essa região aqui é chamada de gânglio sensitivo da raiz nervosa. Esse gânglio sensitivo, então, como é que ele vai se formar? Ele vai se formar das células da crista neural e não mais das células do tubo neural. Então, as células da crista neural começam a se proliferar e começam a formar essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela tem o quê? Ela tem um corpo celular, que é um neurônio unipolar, e ela tem em volta dela células satélites, que vão proteger essas células aqui dentro do gânglio. E aí começa, então, a diferenciação dessas células para que elas formem, então, a raiz nervosa ali sensitiva. Qual que é essa diferenciação? Olha aqui, a célula da crista neural, ela é redondinha assim, ela é, então, unipolar. Lembrando que agora eu não estou falando mais dessa camada aqui, eu estou falando das células da crista. Ela vai começar a sua diferenciação e vai formar os neuroblastos, que são neuroblastos bipolares. Formam-se dois segmentos aqui. Com o desenvolver ali, né, da sua especialização celular, esses dois filamentos, eles vão se juntar em um dos polos dessa célula e depois vai um para cada lado. Olha o que acontece. Forma isso aqui e vai um para a direita, digamos assim, e o outro para a esquerda. Ou vice-versa, eu posso ter errado, trocado o direito com a esquerda, isso é comum para mim. Mas tudo bem. Então, nós temos aqui, esse neurônio, ele é um neurônio aferente sensorial. Se ele fosse um neurônio aqui motor, ele seria um neurônio multipolar. Ou seja, em torno dele aqui eu tenho vários dendritos, um corpo celular e o axônio dele saindo aqui do corno ventral e indo para o corpo, para a periferia do corpo. Mas como ele é um neurônio sensitivo, ele é pseudo-unipolar. Alguns autores chamam ele de unipolar, mas a maioria chama de pseudo-unipolar. Pseudo por quê? Porque parece que ele só tem um polo. Olha aqui, ó, o corpinho da célula aqui, ó, e ele só tem um polo, mas ele tem dois saindo dele. E aí, minha gente, olha que bacana. Aquele filamento que vai em direção à periferia do corpo, ele vai para a pele, por exemplo. Chega lá na pele, ele está captando os estímulos sensoriais. A parte do neurônio que capta estímulos sensoriais é o dendrito. Então, esse filamento que foi para a pele, ele tem características de dendrito. Ele está captando mensagens e está mandando de volta para o sistema nervoso central. Então, ele está mandando mensagem aqui para o corpinho dele que está aqui dentro do gânglio. O gânglio, esse corpinho aqui que acabou de ser formado, tem o outro prolongamento dele, por ser pseudo-unipolar. O outro prolongamento dele já tem características de axônio, porque é o axônio que transmite, que faz a eferência, que manda ali a mensagem. Então, esse outro filamento, que é o axônio, está mandando a mensagem aqui para o corno dorsal. Olha que legal. E é assim que forma, então, a raiz nervosa sensitiva. Células da crista neural se aglomeram aqui, mandam um filamento que vai adentrar ao tubo neural e manda outro filamento que vai povoar ali os outros tecidos que estão se formando ali daquela região em que está formando aquela raiz nervosa. Se você viu lá na primeira aula dessa playlist, a divisão segmentar do sistema nervoso, você vai ver que cada segmento tem um par de nervo. Então, dependendo da região, esse par de nervo está indo para diferentes regiões do corpo. Se você não viu, dá tempo, termina esse vídeo aqui tranquilo e volta lá para você entender isso, que você vai ver que é bem bacana. E também, na próxima aula, que você vai ver aqui nesse canal, você vai ver como que é a medula espinal adulta. Beleza? Então, tá bom. Aqui também... Essas células da crista neural migram para diferentes regiões para formar o gânglio simpático, porque esse aqui é um gânglio sensitivo do sistema nervoso somático e também tem uma parte visceral, não vamos entrar nisso não. Mas aqui, o gânglio simpático, ele pode ser paravertebral, ele pode estar do lado da coluna vertebral, do lado de fora, porque isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo tá dentro. Isso aqui tá dentro da coluna vertebral. Isso aqui sai da coluna vertebral, certo? Agora, do lado de fora aqui, eu tenho os gânglios simpáticos, ou paralelo à coluna vertebral, na região torácica, formando ali o sistema nervoso autônomo simpático. Então, você volta lá na aula 1 que você vai entender isso. Mas ele também pode estar próximo dos órgãos, formando ali os plexos parasimpáticos. E esses gânglios, eles vão, então,
essas células, né, da crista neural vão migrando e vão parando ali próximo aos órgãos que estão em formação, formando esses gânglios aqui parasimpáticos. E aqui eu já tenho um neurônio que ele é multipolar, né? Ele já não é um neurônio aqui pseudonipolar. Lembra que o pseudonipolar ele vai ser sempre sensitivo, a maior parte, né, dos outros neurônios serão multipolares. E as meninges? Como é que as meninges se formam? As meninges, né, lembra aqui que nós temos 3 membranas do sistema nervoso, nós vamos ter aqui a dura mater, que ela é a parte mais espessa, que fica aderida ao osso, seja o crânio aqui, ou seja a coluna vertebral. E nós temos aqui uma bem delicada, né, que fica aderida tanto ao encéfalo quanto à medula, e entre elas eu tenho essa toda filamentosa aqui, essas trabéculas, também entre elas. Então, nós temos a dura mater, que fica aderida ao osso, a pia mater, aderida ao encéfalo e à medula, e a aracnoide, que fica entre pia mater e dura mater. Beleza. Então, as células da crista neural, que está em torno ali do tubo neural, elas vão dar origem a essas meninges junto com as células mesenquimais, que está ali no mesoderma paraxial. Nós vamos ter a formação mais ou menos no 20º ao 35º dia, né? Então, ali no final do período fetal e no início do período, digamos assim, no final do período embrionário e no início do período fetal. E aí, elas vão se formar de que maneira? Essas células migram, circundam esse tubo neural, a camada mais externa vai se espessar e vai formar a dura mater, e a camada mais interna vai formar uma membrana. Esta membrana chama pia aracnoide. Lembra que a mais profunda chama pia mater e a do meio chama aracnoide ou aracnoide mater? Então forma uma membrana só, que ela é tanto pia quanto aracnoide, que é chamado de leptomeninge. Essas leptomeninges, após serem formadas, começam a receber o líquor, que as células ependimárias formam e mandam lá para essa região por meio de canais, que atravessam ali a medula. E esse líquor vai começar a preencher e a criar espaços entre essas leptomeninges. E aí, aquela que fica toda trabeculosa, toda cheia de teinhas de aranha, né, que é isso aqui que você tá vendo, vai formar a aracnoide, e a que permanece aderida aqui vai formar a pia mater. Então, elas são uma membrana única, de uma origem única, que se separa depois quando o líquor começa a chegar e começa a circular. E, para que você saiba, em torno da 5ª semana ali, o líquor já começa a ser produzido, né? Esse líquido cérebro-espinhal já começa a ser produzido. Mas antes dele ser produzido, dentro do lúmen do tubo neural já tem um líquido passando ali. Por quê? Porque o tubo neural abertinho ainda, sem fechar os neuróporos, os neuroporos, o líquido ali amniótico circula por ele. Bacana? Gente, e aí nós temos como última coisa pra gente discutir aqui, né? Eu sei que essa aula tá um pouquinho longa, mas quem gosta de resuminho, né? Assiste outro vídeo, aqui a gente gosta de profundidade, simplificação de um conteúdo profundo. Olha que legal, não estamos deixando a qualidade do conteúdo, mas estamos apenas simplificando, para que você entenda. Então, bora lá, bora seguir, que eu quero que você aprenda. Meu compromisso é com o seu aprendizado e não com o tempo do vídeo. Então, chegando aqui, o que você vai visualizar? É uma coisa muito interessante. A nossa medula, ela cresce menos do que a coluna vertebral. Na medida que a criança nasce e ela vai crescendo, 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 a medula não cresce mais. Então, quando nós temos aqui um feto de, sei lá, 24 semanas, como está dito aqui, a medula, ela vai estar aqui, ó, por completo, né? Ela acabou de ser formada, ela está aqui por completo. Aqui, se você observar, tá formando a raiz dos nervos, ó, tá vendo? Os nervos estão se formando e formando a sua raiz, olha o gânglio espinhal que você viu lá na imagem anterior, bacana. Aqui, a coluna começa a crescer, 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 e a medula já não cresce mais, ela tá só se amadurecendo. Então, olha o que tá acontecendo. Tá formando um espaço, tá gerando agora uma incompatibilidade de tamanhos. Elas foram formadas juntinhas, primeiro formou o tubo neural, formou a estrutura óssea em volta, então uma tava preenchendo a outra. Agora, olha aqui, era no caso, né, a medula estava preenchendo a coluna vertebral. Agora, olha aqui, conforme a coluna vertebral continua o crescimento para formar esse eixo do corpo, e depois ela vai crescer ainda mais, a medula, por não crescer mais, estar apenas amadurecendo, vai deixando esse espaço. A porção finalzinha dela vai formar isso aqui, que é chamado de cone medular. E olha aqui a raiz do nervo. A raiz do nervo está na altura aqui de L2, ó, da segunda vértebra lombar. Mas olha por onde ele está saindo.
aqui, ó, a saída dele pelo canal intervertebral acontece onde ele foi formado, olha, em S1. Olha que legal. Então, aqui eu tenho a raiz de um nervo, aqui eu tenho a saída, né, a evasão ali, digamos, desse nervo, que foi formado nessa altura. E isso vai acontecer durante todo o crescimento aqui desse feto, até que, em neonato, quando o bebezinho nasce, a medula espinal, ela tá no nível ali da segunda ou terceira vértebra lombar, vai depender ali da criança, né? Existe uma variação anatômica. E quando essa criança cresce, ela se torna adulta, esse crescimento para, ela vai ocupar ali o nível de L1 ou L2, também existe essa variação anatômica. Então, vai existir aqui a diferença de altura da medula espinal e a da coluna vertebral. Todo esse espaço aqui, de L1 para baixo, né, assim, inferiormente, ele vai ser completamente preenchido por líquor. O líquor vai circular aqui, ele é cheio de líquor. Por isso que se precisar fazer ali uma punção de líquor, vem nessa região aqui que você vai encontrar bastante líquor. E aí, o que vai acontecer? A dura mater, ela continua ali em toda a posição da coluna vertebral, revestindo esse canal aqui que não tem mais medula, apenas tem medula. Você vai ver que tem estruturas que são medulares aqui, não tem a massa cinzenta e branca da medula, mas tem os filamentos que partem dela. Que filamentos são esses? São os nervos que se formaram aqui e saem de diferentes alturas ainda inferior ao final aqui, ao cone medular, que isso é chamado de caudequina. E nós vamos ter um outro filamento aqui, ó. Esse filamento que vem e que está grudado aqui na pontinha, tá vendo? Na pontinha aqui da minha vértebra coxígea número 1. Esse filamento aqui, ele é um filamento de pia mater, porque olha que bacana. Tanto a aracnoide quanto a dura mater continuam nessa região onde eu não tenho mais medula. Mas a pia mater não. A pia mater, ela fica apenas revestindo a medula. Só que conforme a coluna cresce, ela puxa aqui uma parte de pia mater que vai crescendo, 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 que vai formar o filamento terminal. Então, aqui no final da minha medula, da medula do adulto, é minha mesmo, né, porque eu sou adulta. No final da medula do adulto, eu tenho o cone medular, certo? Eu tenho a caudequina, que são todas as raízes dos nervos que estão saindo de diferentes alturas ainda aqui inferiormente, e tenho o filamento terminal que está grudadinho aqui, que é apenas um filamento de meninge pia mater, oco, sem nada lá dentro. Beleza? Ah, gente, eu falei para vocês que era a última coisa, mas ainda tem a mielinização dos neurônios. Nós já vimos essa imagem aqui de mielinização dos neurônios lá na aula anterior. E só para a gente recapitular, espero que você tenha visto, senão você volta lá. Na fase ali final do período fetal e durante os primeiros meses de vida, vai haver a mielinização dos neurônios. A criança nasce, o recém-nascido, ele nasce neotênico, ou seja, em forma de feto ainda. Ele não está pronto para andar, para correr, nem para sustentar a própria cabeça. Se você já viu um recém-nascido, você tem essa noção. Ontem mesmo nasceu a minha sobrinha, estou toda orgulhosa, e a bichinha tá lá, não consegue se mover muito bem ali, se manter, ela faz movimentos reflexos com os membros e tudo mais, mas não sustenta ali o corpinho. Isso acontece por quê? Porque os neurônios agora, eles estão em processo de mielinização. E o que acontece? Vai acontecer que as raízes motoras começam a se mielinizar antes das raízes sensoriais, e essa mielinização, ela vai acontecer de uma região crânio-caudal. Então, primeiro ali, aquele recém-nascido, ele não consegue ainda se sustentar ali no espaço, logo ele já começa a ficar mais sustentado, ele já segura ali o tronco, e depois ele já começa a conseguir andar, e assim sucessivamente ao longo da vida dele. Mas, diferente do encéfalo, que essa mielinização ela acontece até lá o seu amadurecimento, na sua fase adulta, no período dos 20 anos e termina lá nos 30 anos, dependendo da região do encéfalo, aqui não. Aqui vai acontecer logo no período da infância, termina-se rápido, tanto que existe ali uma janela de aprendizagem motora dessa criança, justamente por quê? Porque os neurônios estão mielínicos já estão mielinizados e já vão permitir ali que aquela criança tenha total controle dos seus movimentos. Então, por isso que ela tem essa aprendizagem motora muito rápida. E como é que acontece esse processo? Como nós já vimos ali na aula anterior, eu tenho o oligodendrócito, que vai envolver aqui o axônio e vai fazer essas
projeções, né, contendo a mielina. E cada vez que ele faz essa projeção concêntrica, essa mielina vai aumentando e ele vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o corpinho aqui do oligodendrócito. Agora, se essa mielinização acontecer nos nervos, eu já tenho as células de Schwann. As células de Schwann, também são chamadas de neurilema, elas não são derivadas daquela população de células do tubo neural. Lembra que as células do epêndima, elas formam as células do tubo neural, não é isso? Então, elas vão dar origem aos oligodendrócitos. Agora, as células de Schwann, elas não têm origem nessa povoação de células. Elas têm origem da crista neural. Então, elas vão migrando da crista neural em torno de todo aquele axônio que está formando o nervo. Nós temos nervos aí bem longos e todos eles vão ter ali várias células de Schwann ou neurilema ali que está em torno desse axônio fazendo essa povoação e depois, posterior, essa mielinização desses neurônios. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto complexo que eu tentei simplificar ao máximo para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo ali respondendo as dúvidas de vocês, de te ajudar ou mesmo responder nesse comentário, porque, como eu disse para vocês, o meu compromisso é com você, é que você aprenda, tá? Então, continue nessa playlist. A próxima aula que eu vou postar aqui para vocês é a aula relacionada à medula espinal. Então, aguarde esse vídeo ou já veja esse vídeo, caso ele já tenha sido postado quando você viu essa aula. Um abraço para vocês, tudo de bom e bons estudos!